Universidade Federal do Polo São José do Peixe. E eu quero falar um pouco a respeito da avaliação de políticas públicas. Avaliação de política pública. Primeiramente, o termo política pública é entendido como um projeto de programas ou ações governamentais necessárias e suficientes, integradas e articuladas para a provisão de bens e serviços à sociedade, financiadas por recursos orçamentários ou por benefícios de natureza tributária, creditícia e financeira. Interessante que a avaliação das políticas públicas executada com um processo sistemático, integrado e institucionalizado tem como premissa básica verificar a eficiência dos recursos públicos e, quando necessário, identificar a possibilidade de aperfeiçoamento de ação estatal, com vistas à melhoria dos processos, dos resultados e da gestão. As metodologias e ferramentas analíticas utilizadas na avaliação fundamentam a tomada de decisão dos gestores públicos em prol do aprimoramento das políticas de execução. Portanto, os resultados de avaliação de processos servem para a implantação ou o aperfeiçoamento da política, avaliação formativa, ou para a tomada de decisões sobre sua ação ou expansão, avaliação somativa. É importante diferenciar o monitoramento da avaliação das políticas públicas. A avaliação deve ser um processo objetivo do exame e diagnóstico das políticas públicas sob análise. Deve ser considerada, dentre outros aspectos, a forma como a política está sendo implantada, seus efeitos desejados e adversos e os principais stakeholders e a forma como os resultados públicos já estão sendo utilizados. Meus queridos, a forma como os recursos públicos estão sendo utilizados. Interessante é que nós vemos aqui no Brasil essa questão das políticas públicas saindo um pouco aqui dessa realidade que nós estamos vendo. Nesse texto, a gente vê a questão do Rio de Janeiro, né? Porque nós temos os órgãos fiscalizadores na questão da política pública, né? O Ministério Público, a Casa Civil, o Ministério de Planejamento, Desenvolvimento, Ministério de Transparência e Controladoria Geral da União, CGU. Enfim, nós temos vários órgãos fiscalizatórios que acompanham essa questão da política pública no nosso país. Mas o Rio de Janeiro hoje a gente vê a questão da política pública sendo um descaso a nível nacional, né? Você vê que governadores, prefeitos, todos aqueles gestores estão na cadeia, outros presos em casa, com tornozeleira eletrônica, como o caso agora o bispo Marcelo Crivella. Quer dizer, são padres, são pastores, são pessoas comuns que entram na administração pública e de repente acontece esse tipo de comportamento. Como está a nossa avaliação da política pública no Brasil? Nós estamos vendo os recursos irem de água abaixo e os órgãos fiscalizadores estão agindo, né? Mas até no meu ponto de vista a justiça é um pouco mais lenta, né? Já que o Crivella, por exemplo, já foi preso, já faltando 8 dias para terminar o seu mandato de 4 anos. Então, o monitoramento, por sua vez, tem papel extremamente relevante na execução das políticas públicas e não deve ser desprezado em nenhuma hipótese, pois é um processo contínuo ao longo de implantação realizado pelo seu próprio órgão responsável pela política pública. Tem como objetivo controlar a entrega de insumos, calendários de trabalho e verificar se os produtos estão de acordo com as metas. O monitoramento permite identificar problemas e falhas durante a execução que prejudicam as ações, os processos ou os objetivos da política pública. Bem, aqui falando apenas um pouco sobre a avaliação de políticas públicas e os nossos colegas vão dar continuidade.